Olá, alunos. Vamos dar continuidade ao nosso treinamento fazendo um laboratório sobre IPv4, a criação de subredes. Neste primeiro exemplo, ele diz aqui, dada a rede 192.168.10/24, dividi-la em 8 subredes de igual tamanho. Então, observe aqui que a exigência é que sejam criadas 8 subredes. Ele não fala em quantitativo de hosts por subrede. Fala em 8 subredes. Ora, para que você possa ter 8 subredes, nós temos essa pequena fórmula que é 2 elevado a n, onde n é o número de bits, né, para você ter 8 subredes. Então, 2 elevado à primeira vai ser 2, 2 elevado à segunda vai ser 4, 2 elevado à terceira, 8. Então, o número de bits que você tem que tomar serão 3. Agora, onde tomar esses 3 bits? Se você observar aqui, nós temos o 92.168.10/24. O 92 é o endereço de classe C privado. Classe C, o primeiro, o segundo e o terceiro octeto são da rede. Como nós temos que tomar bits na área de hosts, sobra-nos então o quarto octeto, que é este bem aqui, já que a rede é /24, ou seja, o primeiro, segundo e terceiro octeto são para a rede, né, dando 24 bits. Então, o quarto octeto é que nós podemos subtrair 3 bits para compor as redes. E aqui nós colocamos o nosso quarto octeto. Se são 3 bits, são os 3 primeiros, né, mais significativos. Os pesos deles são 128, 64 e 32. Então, quais são as combinações possíveis aqui? 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110 e 111. São as combinações possíveis. Quando eu faço essas combinações, o que eu tenho aqui nesse primeiro resultado? Eu tenho a rede 0. Quando fica 001, o peso aqui é 32, vai ficar a rede 32. Quando eu tenho 01, o peso 64, vai ficar a rede 64. Quando fica aqui o 64 e o 32, somando eles dois dá o 96. E assim por diante. E essas são as redes. Tá? Então, aqui nessa composição, nós temos que o número mágico, que alguns autores se referem, é justamente o 32. Por quê? Porque as redes serão criadas de 32 em 32. Ó. 0 mais 32, 32. Mais 32, 64. Mais 32, 96. E assim por diante. Então, como é que vai ficar a nossa máscara de subrede? 192.168.10/24. Mais 3, porque são as 3 que foram tomadas para a subrede. Então, 24 mais 3 vai dar o quê? /27. Aqui estão as redes. 192.168.10/27, 32/27 e assim por diante. Em decimal com ponto, o original é 255.255.2550, que dão os nossos 24 bits. Ora, como tem mais 3, 128 mais 64 mais 32, vai dar o quê? 224. Então, vai ficar 255, 255, 255, 224 em notação decimal e /27 em notação binária, digamos assim. Né? Contando, binária não, contando o número de bits. Bom, um outro exercício. Dada a rede 172.17.10.0/24, dividi-la em 4 subredes de igual tamanho. Ora, aqui também essa rede ela é de classe B, mas está criada a subrede /24. Ora, já tem tomado para a área de redes 24 bits, então sobra-nos o quê? O quarto octeto, da mesma forma que a anterior. E ele diz também, eu quero 4 subredes. Não diz aqui a quantidade de hosts por subrede. Então, a gente vai tomar que sejam quantitativos iguais. Vamos nos importar, nos preocupar apenas com as 4 subredes. Ora, 2 elevado a n, que é igual a 4, vai ser n igual a 2. 2 elevado a 1 é 2, 2 elevado a 2, a segunda vai ser 4. Então, tomar o quê? 2 bits. Né? Então, tem aqui o quarto octeto, tomando 2 bits, marcando aqui os 2 bits. Os dois mais significativos, quais são as combinações possíveis? 00, 01, 10, 11. Quando eu coloco tudo 00, eu vou ter a rede 0. Quando fica 01, né, peso 64, a rede 64. 10, a rede 128 e 11, 128 mais 64,
a rede 192. O número mágico qual é? 64. Por quê? A rede vai crescendo de 64 em 64. 0 mais 64, 64. Mais 64, 128. Mais 64, 192. Ora, era barra 24, não foi tomado 2, então vai ser o quê? Barra 26. 172, 17, 10, 0, barra 26, como está aqui. Para a rede 10, a rede 64, a 128 e a 192. Barra 26. O original, digamos assim, era 255, 255, 2550 no formato decimal com pontos. Como nós tomamos 2 bits para a máscara de subrede, ficou 128 mais 64, que dá o quê? 192. Então, 255, 255, 255, 192 para a máscara de subrede na notação decimal com pontos. Mais um exemplo, que ele diz, dada a rede 219.46.0/24, dividi-la de tal forma que cada rede comporte 30 rostos. Aqui observa que ele não se refere à quantidade de redes, mas à quantidade de hosts por rede. Então, um pouquinho diferente, digamos assim. 219.46.0/24 é o endereço IP de classe C. Né? Para que a gente possa fazer 30 hosts, nós vamos agora olhar a parte de hosts, nós temos que tomar quantos bits? A fórmula ela muda um pouquinho. Vai ser 2, quando se trata de hosts. 2 elevado a n menos 2 igual a 30. Né? Por que esse menos 2? Porque você não pode considerar para o endereço. O host, pessoal, é o que vai ser usado para colocar numa impressora, no micro, no notebook, num tablet, no smartphone. E você não pode considerar o endereço de rede e o endereço de broadcast. Ora, se não pode ser considerado o endereço de rede e broadcast para colocar numa impressora e tal, você tem que tirar eles dois, o endereço de rede e broadcast. Então, 2 elevado a n menos 2 igual a 30, passa o 2 para lá, vai ficar, evidentemente, 2 elevado a n igual a 32, vamos ver que n é igual a 5 aqui no caso. Então, na área de hosts, eu tenho que ter 5 bits reservados para host, para que a gente possa atender 30 hosts por rede. Então, aqui temos 1, 2, 3, 4, 5. Quando eu reservo esses 5 bits aqui, né, para a área de hosts, o que sobra para a rede? Sobra esses 3. Né? Como ele não fez nenhuma referência à rede, nós vamos tomar os 3 para a área de rede e subrede. Quais são as combinações possíveis? 000, 001, 010, 011 e assim por diante. Bom, na primeira linha aqui, na primeira rede, nós teremos o quê? A própria rede 0. Na segunda, agora, como fica aqui o 32, né, que é setado inicialmente, o que nós temos? Que o número mágico será o 32. Então, as redes vão crescer de 32 em 32. 0 mais 32, 32, mais 32, 64, mais 32, 96 e assim por diante. Ok? Então, 219.46.0/24 mais 3 para a rede. Observa que aqui é a rede. Aqui nós nos concentramos nos hosts para satisfazer a necessidade do problema, que eram 30 hosts por rede. Mais a máscara você soma, é a quantidade de bits que ficou para a rede, que são 3. Então, 219.46.0/24 mais 3. Então, vai ficar barra 27. Né? Então, 219.46.0/27, 32/27, 64/27, etc. Ora, isso na notação decimal com pontos, que era 255, 255, 2550, passa a ser 255, 255, 255, tomando os 3 bits, 128 mais 64 mais 32, 224 para a máscara de subrede. Muito bem. Agora nós temos um problema, um pouquinho diferente. O que ele diz? Dada a rede 192.681.0/24, dividi-la em 4 subredes nas quantidades de hosts. Então aqui ele dá uma exigência da quantidade de redes e subredes e também da quantidade de hosts simultaneamente. E outro detalhe é que essa quantidade de hosts não é igual para todas as redes. É diferente, né? Então aí a gente já tem o uso da máscara de subrede de tamanhos variáveis, né? Porque justamente a máscara de subrede vai ficar diferente para cada tipo de rede que for criada para contemplar esses rostos. Então ele quer primeiro uma rede que possa ter até 126 rostos, outra com 62, outra com 30, outra com 14. Bora, com 126 rostos, a fórmula 2 elevado a n menos 2 igual a 126 vai dar o número de bits 7. Então,
Para contemplar 126 rostos, tem que ter 7 bits na área de rosto. Para contemplar 62 rostos, 2 elevado a n menos 2 igual a 62, vai dar que n, número de bits, igual a 6. 30 igual a 5, 14 igual a 4. Né? Então, são a quantidade de bits na área de rosto que devem ser tomados para satisfazer estas necessidades. Vamos ver caso a caso. Primeiro, 126 rostos. Já sabemos que são 7 bits que tem que considerar. E aqui nós temos, da mesma forma como é barra 24, nós vamos nos concentrar no quarto octeto. Né? O quarto octeto está aqui. Distribuímos, né? Considerando 7 bits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ora, se vão ser 7 bits para contemplar os rostos, vai sobrar quantos bits para a área de rede? Apenas 1. Então só pode ser 0 e 1. Se for 0 é a rede 0, se for 1 vai ser a rede 128. Então só tem duas redes. A 192.6810/25. Por que 25? Porque foi o 24 bits mais um que foi utilizado para criar a subrede, barra 25. Ou o 92.128/25 também, né? Então, para contemplar, para você resolver esse problema, a gente pode pegar uma. Pegamos a primeira rede, que é a 0, 192.810/25, e com ela nós podemos criar até 126 rostos, conforme nós calculamos isso, considerando o nosso quarto octeto. O que sobra, pessoal? Ora, sobra a segunda rede, que é a 128, sobrou o 92.128/25. Só que agora nós temos outra demanda, que é a segunda rede que contemple 62 rostos. Ora, para contemplar 62 rostos, nós temos que reservar 6 bits, né? 6 bits na área de rostos. Contemplando 6 bits, reservando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ora, vai sobrar 1 bit para a criação de redes e subredes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 para a área de rosto. Podemos ter então as redes. Quando está setado 1 e 0 vai ser a rede 128. Quando está setado 1 e 1 vai ser a rede 192. Então nós temos duas possibilidades. A rede 192.128/26. Por que 26? Os 24 da rede originária mais 2 bits, né? Que são já da subrede da subrede, barra 26. E temos também o 92.192/126. Como nós precisamos apenas de uma rede que contemple 62, temos como resposta, pegando a primeira, 192.128/26, que é este caso. O que é que sobra, pessoal? Ora, vai sobrar a segunda rede, 192.192/26. Né? Para contemplar 30 rostos, que é o caso agora, nós precisamos reservar 5 bits na área de rosto. 1, 2, 3, 4, 5. Reservando esses 5 bits, sobra quem? Mais um bit para ser endereçado para a subrede, ser tomado para a subrede. Ok? Então é o que fazemos. Tomamos o bit de peso 32 para criar a rede, que só pode ser a rede 0 e a rede 1. Quando aqui estiver 0, vai ter a rede 192. Quando estiver os 3 setados com 1, vai ser a rede 224. Então, o 92.192/27, por que 27? Os 24 mais 3 que foram criados agora é subrede. O 92.81224/27, pelo mesmo motivo. Né? Para contemplar esses 30 rostos, nós pegamos uma rede. A primeira, o 92.192/27, né? Considerando o quarto octeto. Muito bem. E o que sobra? Sobra a rede 192.11224/27, que precisa ainda contemplar mais uma rede com 14 rostos agora. Ora, para 14 rostos, nós pegamos quantos bits? 4. 1, 2, 3, 4. Sobra mais um aqui que pode ser usado para a rede e subrede. E é assim que será feito. Quando aqui for 0, teremos a rede 224. Quando aqui for 1, teremos uma rede 240. Então, primeiro, 192.11224/28. Por que 28? 24 mais 4. 192.081.240/28, pelo mesmo motivo. Com isso, né, nós contemplamos. Temos a resposta, pegamos a primeira, 192.081.224/28, que nós poderíamos satisfazer a necessidade dos 14 rostos. E sobra o quê? Sobra a rede 192.081.240/28 também. Ela poderia ainda atentar para esta
quinta rede aqui com 6 rostos, tomando 3 bits. Mas, como o laboratório, o problema não pediu, vamos parar por aqui, deixando de sobra esta rede aqui, barra 28. Então, o que é que nós temos? A primeira rede, o 92681.0/25, aqui distribuída em bits, no quarto octeto. Segunda rede, o 92681.128/26, também aqui distribuída em bits. Terceira rede, o 92681.192/27, distribuída em bits. Quarta rede, o 92681.224/28, distribuída em bits. Muito bem, mas avançando um pouquinho, seria interessante que a gente pudesse mostrar quais são os endereços de hosts que podem ser utilizados. Ou seja, qual host na primeira rede? O que você pode endereçar? Qual endereço que você pode botar numa impressora, no seu notebook, no seu tablet, no seu smartphone, etc. Então, tomando aqui a nossa resposta para a rede que tem 126 hosts, que vai ser a rede 192.810/25, temos aqui, analisando o quarto octeto, que o primeiro endereço sempre será o endereço da rede, né? E o último endereço será o endereço de broadcast. O que é o endereço da rede? O endereço da rede, pelo conceito, diz que pertence ao endereço da rede o octeto, a parte da subrede que estiver preenchida com 0. E aqui está preenchido com 0. Né? A parte de hosts, toda preenchida com 0. Esse é o conceito. Né? O que é o endereço de rede? É aquele que possui todos os bits reservados para a área de host preenchidos com 0. E aqui nós temos ele. E o endereço de broadcast é aquele que possui a área de host toda preenchida com 1s. E aqui nós temos ele, que é o 127. Ora, e entre a rede de broadcast tem o quê? Os endereços que você pode usar para as máquinas, para os hosts, para os micros, etc. Então, qual é a primeira variação possível? 1, que vai ser em decimal 1. 0000010 vai ser 2, 3 e assim por diante. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Todas as combinações possíveis até chegar em 1. Que você somar aqui vai dar o quê? 127. Então, esse aqui é o endereço de broadcast. Por quê? Porque possui na área de hosts todos os bits setados com 1s binários. E esse aqui é o de rede, porque possui na área de hosts todos os bits setados com 0 binário. O que está entre a rede e o broadcast pode ser utilizado para endereçar máquinas. Isso para a primeira rede. Para a segunda rede, né, que é o 92681.128/26. Então, o endereço da rede é qual? É 128. Por quê? Porque possui os endereços de hosts, todo preenchido com 0. E 191 é broadcast. Por quê? Porque possui todos os endereços da área de hosts preenchido com 1s binários. Então, qual vai ser o primeiro endereço utilizável nessa rede? Ora, 128.0000001, que vai dar o quê? 1 mais 128, 129. O próximo, 100000010. Ora, este 1 aqui tem um peso 2, este outro, 128, vai ser 130. E assim por diante. Vai variar de 128 até 191. 128 não pode usar porque é de rede, 191 não pode porque é de broadcast. Só vai de 129 até 190. Muito bem. E aqui nós temos a nossa terceira rede, que a resposta foi 192.168.192/27. Ora, então, aqui no caso, distribuindo, fazendo as combinações possíveis, nós temos que o endereço de rede é o 192, porque possui toda a área de hosts preenchida com zeros binários. E broadcast é 223, porque possui toda a área de hosts com 1s binários. Né? Então, entre a rede e o broadcast, tem os endereços que podem ser utilizados nas máquinas. Então, aqui no caso, 110000001 vai dar o quê? 193. E aí por diante, 94, 95, 96, até 222, né? Que é o último endereço possível de ser utilizado na rede. E por fim, nós temos a rede de 14 hosts, com a resposta 92681.224/28. Né? Aí aqui eu tenho a rede 224, porque a área de hosts é preenchida com zeros, e 239 como broadcast, que possui os endereços da área de host preenchido com 1s binários. E entre rede e broadcast, os endereços utilizados. Aqui no primeiro caso, 111.00001 vai dar o quê? 225. Fazendo as combinações possíveis,
226, 227, 228, até 238, porque 239 é de broadcast. Ficamos por aqui, nos encontramos em outro laboratório. Obrigado.